Muito se comentou aí a fala do Putin sobre elogiando Fidel Castro e Che Guevara. Vamos ver de onde saiu isso. Saiu desse discurso aqui, pronunciado na abertura do encontro da Conferência Parlamentar Rússia-América Latina, que foi lá em Moscou, e a qual, pelo que eu apurei, eu não consegui nenhum lugar na lista completa de participantes, mas parece que foram alguns deputados ou parlamentares brasileiros, principalmente do PT, foram lá representando o Brasil nessa conferência parlamentar. Tá? Então, eu peguei aqui uma versão oficial do discurso do Putin, ou seja, do site russo, do governo russo, que só tinha em espanhol, tinha em inglês, russo, obviamente, em espanhol. Então, isso aqui é o mais próximo que a gente chegaria de uma versão oficial do que ele falou. Tá? Então, está lá o Putin discursando para o pessoal. Né? Vamos ver alguns aspectos disso aqui. Então, a intensificação do discurso, do diálogo direto através dos parlamentos. Né? Claro, é o ambiente que ele está ali, ele está valorizando isso. Isso, em si mesmo, já é algo complicado, que a gente precisa repensar. Eu acho que esse tema da chamada diplomacia parlamentar é algo que precisa ser repensado. Né? Eu acho que a diplomacia parlamentar, ou seja, os contatos regulares entre parlamentos de países diferentes, são muito úteis quando eles se dão entre países que têm parlamento, né? Que tem parlamento atuante e minimamente livre e democrático, né? Que não é o caso da Rússia. Né? A Rússia tem um parlamento que é oriundo de uma ficção eleitoral, de uma ficção política que o Putin vem montando desde que assumiu em 2000. Né? É um parlamento totalmente teatro de tesouras, onde tem uma falsa oposição e onde a maioria sempre é pró-governo. Eles têm, né, maneiras muito convincentes de trazer todo mundo para o governismo na Rússia, né? Assim como no Brasil, né? Na Rússia, além de dinheiro, eles têm, né, toda uma série de mecanismos assim, mais diretos, né? Oriundos da União Soviética, né? Certas substâncias químicas, né? Que podem causar certos danos à saúde das pessoas e quedas de janela, esse tipo de coisa. Então, é um parlamento que é falso, né? Um parlamento falso. Então, o que acontece? Num diálogo parlamentar entre países, né, mais ou menos democráticos e países que não são, de forma nenhuma, como é a Rússia, um diálogo parlamentar ele é também um diálogo de fantasia e é um diálogo que vai servir para espalhar propaganda do país totalitário. Esses diálogos nunca vão servir para que parlamentares livres, de países livres, né, convençam os parlamentares marionetes de países ou de países totalitários a adotar práticas mais democráticas ou a trabalhar contra governos totalitários. Isso não vai acontecer. Né? Acontece se você tiver uma oposição verdadeira, mas aí não vai ser em diálogo parlamentar formal. Né? Aí você vai ter, então, um partido, um grupo, uma corrente política de um país democrático, sempre pode ajudar uma corrente política de um país totalitário, uma corrente democrática dentro de um país totalitário, a tentar recuperar a sua democracia. Né? Mas num contexto completamente diferente, num contexto de uma luta pela democracia, e não oficial, cheio de bandeira, né, num auditório como aquele ali. Isso aí sempre vai ser um esforço de propaganda unilateral e de legitimação unilateral, né, sempre a favor do país totalitário. Então isso já é um problema. Então ele diz o seguinte: olha, precisamos assinalar que a Rússia e os Estados latino-americanos têm tradicionalmente muito em comum, nos seus pontos de vista sobre as questões internacionais. Bom, será? Os latino-americanos, diz ele, sempre buscaram autonomia e independência, e a história do seu continente está cheia dos mais vivos exemplos disso. Bom, então o que é esse muito em comum que tem a Rússia e os latino-americanos? Bom,
No século XIX, acho que não tinha muito, não, né? A Rússia era uma realidade muito distante, os czares e tal, e a América Latina com as suas repúblicas e com o Brasil como império. O Brasil talvez fosse mais próximo daquela Rússia, né? Que tinha um formato monárquico. Dom Pedro II se correspondia com todos os monarcas do mundo. Enfim, Dom Pedro I não teve muito tempo para isso, mas Dom Pedro II sim, né? E se correspondia com os czares da Rússia. Então, essa Rússia tradicional teria a ver com o Brasil tradicional, né? O Brasil da monarquia. Aí sim, mas é claro que não é disso que ele está falando aqui. Ele está falando da propaganda em comum, da propaganda enganosa, que vem dos anos 50, sobretudo dos anos 60, com a noção de terceiro mundo e com a noção de que os países pobres, democráticos do mundo ocidental, liberal, capitalista, teriam muito mais a ver com os países do bloco socialista do que com os países ricos do mundo ocidental capitalista, né? Todo um trabalho de propaganda que foi feito pelos soviéticos, pelos chineses, né? O conceito de terceiro mundo foi criado, insisto sempre, por Mao Tse-tung, para dizer, olha, vocês não querem ser pró-soviéticos, mas também vocês não têm por que ser pró-americanos, falando para os latino-americanos, para os africanos, né? Então venham para nós, venham para a China, porque, olha, na verdade a gente também não gosta muito de União Soviética, nós somos pobres, então vamos aqui todos, somos pobres e tal, vamos ficar aqui entre os pobres juntos. E isso, o que serviu? Serviu para que não se configurasse uma participação dos países latino-americanos, africanos, alguns asiáticos, democráticos dentro de um bloco democrático. Isso enfraqueceu o bloco democrático na Guerra Fria e fortaleceu o bloco sino-soviético. A disputa sino-soviética, para mim, sempre foi um grande teatro das tesouras. E vários autores dizem isso. De toda forma, a consequência da criação do conceito de terceiro mundo é que você deslocou, inclusive o Brasil, de uma esfera natural de cooperação e parceria com outros países ocidentais para uma esfera de cooperação e parceria com países totalitários. Isso acontece até hoje, né? Acontece até hoje. E aqui, nisso sim, existe uma tradição, uma péssima tradição, no caso do Brasil, de nós não conseguirmos nos associar com os nossos parceiros naturais, né? E os parceiros que nos permitiriam, inclusive, né, que nos contribuiriam, inclusive, para um desenvolvimento econômico robusto, né, sustentável e no Brasil, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui